Oi, gente, de volta com o programa Caminhos de Luz, os nossos agradecimentos sempre. A você que nos prestigia, que nos traz o seu carinho, a sua vontade, a sua bondade para conosco, a sua caridade para nos assistir sempre. E é com esse carinho, com essa alegria que nós iniciamos mais uma vez o nosso programa. Programa esse que tem um caráter novo, um programa que tem um novo cenário e uma proposta sempre renovada, porque a nossa proposta é sempre essa, de levar adiante um projeto, um sonho que nós começamos a construir e que nós estendemos até você. Não nos confunda com o Jornal Nacional antigo, por exemplo, Cid Moreira, Sérgio Chapelain, é só uma brincadeira. Mas é uma alegria muito grande estar com você e de trazer sempre esse bom ânimo, essa vontade, para que não nos tornemos sempre uma coisa cansativa, pelo contrário. Estamos aqui projetando coisas novas, para que você nos assista e sempre dê a sua opinião. Quando cruzar com a gente na nossa rua, na nossa cidade querida, maravilhosa. Outro dia uma pessoa falou isso pra gente. Falou, mas por que você fala tão bem dessa cidade? Isso aqui não tem nada. Para mim tem. Uma vez conversando com uma pessoa de fora, e ele estava nos Estados Unidos e conversando com a gente por telefone, ele falava assim, rapaz, eu tenho tanta saudade dessa cidade. Ele nem era daqui, morava em outra cidade, e a cidade natal dele era outra, mas ele falava de São Gotardo. Eu tenho saudade das pedras do calçamento, quando a gente tinha calçamento ainda. E é assim que a gente vê essa cidade maravilhosa. E nós aqui do nosso programa, tentamos contribuir com esta, de levar aqui bons pensamentos, bons fluidos, de tentar ensinar a você, como se isso for possível, mas de tentar trazer a você coisas boas como a prece sincera ao Criador, que nos oferece sempre condições, que nos traz sempre essa vontade, essa coisa de trabalhar. Então é por isso que nós estamos aqui no nosso programa. Bem-vindos ao Caminhos de Luz. E nós estamos aqui hoje com o nosso Gilmar, querido irmão, onde nós começamos o nosso trabalho. Gilmar, nós estamos falando da influenciação e a ação nos pensamentos. E nesses pensamentos, quando a gente começou a falar sobre treinamento, como esse treinamento, como que essa força, como se pudéssemos coordenar, e a gente sabe que pode, através de... Não, gente, eu não posso pensar em coisa ruim, por exemplo. Existem muitas pessoas que nos buscam e falam assim, rapaz, de vez em quando me dá uma vontade de tirar minha própria vida. Meu Deus do céu, rapaz, não faz isso não. Tira, muda o foco, busca pensamentos sólidos, consistentes. Pensamentos que vai te levar a coisas boas. Por exemplo, visite ao asilo, vá até ali. E a gente fazia isso sempre. Eu tenho uma saudade danada, porque a gente fazia isso. Nós íamos muito ali em Bambuí, e quando a gente chegava para conversar com eles, pessoas faltando pedaços da mão, cegos, por causa que a lepra atingiu eles, e hoje a gente sabe que foi paralisada, graças a Deus, com os efeitos e com os avanços da medicina. Mas quando a gente saía dali, Xará, ao invés da gente levar alguma coisa, eles é que traziam para a gente. Porque quanto tempo você está aqui? Há 42 anos. Pô, mas o que é isso? E cadê os seus familiares? Deixou eu aqui e foi embora. Você tem raiva? Não. Eu estou aqui numa família. Você é feliz? Demais. Principalmente quando chega pessoas para visitar a gente e trazer esse carinho. E quando a gente abraça eles, porque não existe razão nenhuma e fato nenhum que possa a gente contrair a doença. Mas eu estou falando disso porque a influenciação destes para com a gente faz a gente pensar e estar numa sintonia melhor. Ao invés da gente buscar coisas que vai sempre trazer a gente, levar a gente ao fanatismo. E a gente vê, por exemplo, quando uma pessoa chega para outra e fala assim, você vai amarrar um monte de bomba no seu corpo, e você vai para um aeroporto, você vai estourar isso aí no seu corpo, e você vai matar um monte de pessoas. Mas e as pessoas têm familiares, as pessoas vão... Não, ninguém questiona. Você vai chegar lá, tem 11 mil virgens esperando, e Deus que vai estar lá para te abraçar. Xará, se fosse comigo, assim, vai você. E eu não vou mexer com isso não, se você está ficando doido. Nós estamos levando a coisa na brincadeira, mas é coisa muito séria. Mas nesse sentido, da influenciação e do treinamento do pensamento, fala para nós, irmão. Adoro te ver falar.
A recíproca verdadeira. Bem, pessoal, ele colocou muito bem essa questão do pensamento, né? Do pensamento social e até mesmo a manifestação de uma cultura vigente ali, na qual cada indivíduo está inserido, né? Nós estamos aqui, por certo modo, nós temos nosso pensar individual, mas também nós manifestamos uma cultura, né, local, regional, nacional, mundial, certo? E essa cultura realmente ela tem muita força sobre a gente. A pessoa ela tem que estar muito centrada em si para ela conseguir romper com aquela cultura a qual ela está inserida. Assim a gente vê, por exemplo, só dando uma passada nesse tema, a gente vê, por exemplo, pessoas que nascem em meios de criminalidade e sobressaem ajudando outras pessoas, né? Espíritos que nascem no meio de criminalidade, de viciações, e ainda assim conseguem sobressair aquilo, né? Enquanto muitos, às vezes, se renderiam e se largariam ao próprio vício, à própria criminalidade, outros conseguem sobressair aquilo, né? Esses espíritos já demonstram uma certa evolução, né? Mas demonstram uma tenacidade de princípios de vida também. O pensamento, né, ele é muito interessante. E vamos começar por uma base, dando uma racionalidade à questão. Um dos fundamentos de nós estarmos aqui reencarnados, enquanto nós estávamos no plano espiritual, fizemos uma programação de vida. E fala assim, olha, eu vou ser assim, eu vou ter esse filho, essa família, eu vou trabalhar nisso e tal. A gente delimita certos tópicos principais. Essa delimitação de tópicos principais é justamente para correção daquilo que existe imperfeito em mim, né? E aí a pessoa renasce. E aqui, logicamente, que todas as suas tendências, seus instintos do passado voltam com o tempo a sobressair, né? A pessoa volta a demonstrar aquilo que ela já conquistou em si, de bom ou de ruim. E vem os pensamentos. Logicamente que os pensamentos que nós temos, eles retratam o nosso nível de evolução intelectual e o nosso nível de evolução moral, né? Esses pensamentos, nós podemos, de certa forma, trabalhá-los sim. Nós podemos cultivar eles num sentido diferenciado. Porque, a bem da verdade, nós estamos mais perto do homem da caverna que do anjo. Uhum. Bem mais perto, né? E, logicamente, que pelo nosso grau de evolução, nós ainda temos pensamentos inferiores. E esses pensamentos inferiores, quando eles vêm como uma avalanche. Que parece, muitas das vezes, eu falo por mim, em certas épocas da minha vida, parecia que eu estava num mar de lama. Quanto mais eu mexia, mais eu me afundava. Parecia que aquilo não tinha solução. Até que, procurando ajuda, né, eu descobri que aqueles pensamentos negativos era construção minha, que eu havia me construído daquela forma. Eu havia me construído de uma forma que atualmente eu tinha pensamentos negativos, porque em vidas passadas eu havia cultivado atos, pensamentos negativos. Então a consequência dessa vida, né, é que essas tendências aflorassem novamente. Aí eu descobri o seguinte, espera aí, cada pensamento negativo eu posso substituí-lo por um positivo. E eu ficava num processo de autoconhecimento, sabe? De introspecção, olhando para dentro de mim. Toda vez que surgia um pensamento negativo, eu procurava, assim como procuro atualmente, substituir por um pensamento positivo. Eu me forçava aquilo, 10, 20, 50, 100 vezes por dia, tantas quantas sejam necessárias. E nessa constância, logicamente, aí os pensamentos negativos eles vão perdendo força. Mas não é de um dia para o outro. Eu até queria que fosse, mas não é. É um processo lento e gradativo. Mas se você se empenhar nele com muita intensidade, muita vontade, ele vai ocorrer rapidamente na sua vida, né? Rapidamente assim, dentro de meses você já vai ver uma melhora, de anos você vai se sentir, né, num outro nível, tal, a sua frequência vai subindo gradativamente, né? A sua energia, o seu astral, a sua sintonia vai subindo gradativamente.
Com todo esse processo, disse um pensador antigo, ele disse o seguinte: o céu ou o inferno está dentro de vós, depende do que você cultiva. Se você hoje tem pensamentos ruins, você pode substituí-los, né? E a vida, ela te coloca em posições justamente para você criar novos condicionamentos, novos instintos, novos hábitos, né? Chara, na questão pensamento coletivo, nós estamos vivendo uma crise gerada por pensamento, é claro, porque é um efeito dominó, e a gente vê a perspectiva do mercado. E hoje, uma questão bolsa de valores, ela afeta uma pessoa que está lá no campo, lá tirando leite, lá no fundo do grotão, lá no canastrão. E esse efeito dominó, esse efeito crise, nós não estamos isentando nem entrando na questão política. Mas ela é tão forte, que ela vai contagiando a todos. Não, mas é a crise. Ah, mas é a crise. E a crise, ela se tornou uma coisa impregnada na nossa mente, que todo mundo só consegue fazer isso. Outro dia, na questão impeachment, todo mundo ficou ligado na televisão até meia-noite, esperando a votação. Tão forte que é essa questão pensamento. Como que é isso, Chara? Você levantou uma questão muito interessante. Olha, todos nós pensamos, né? Isso, né, como disse um pensador, penso, logo existo. Isso. O ato de pensar é um ato de emitir energias, né, que podem ser destinadas a pessoas, a ambientes, mas energias que procuram ligações por afinidade. E essas energias formam correntes de pensamentos que se alastram. Tá? Então, uma vez que eu me conecto àquela corrente de pensamento, eu vou crescer, eu vou sintonizar, vou receber daquilo, né, daqueles tipos de pensamento, como eu também vou acrescer a ela, também vou aumentar aquele volume de pensamentos ali. É como uma nuvem de pensamento que vai se formando, né? Se, por exemplo, se você vai num ambiente negativo, né, por exemplo, e quem não é dado, por exemplo, a certos ambientes, você chega em certos ambientes, você estranha aquela energia, você sente uma repulsão, porque você não está em sintonia com aquela energia. Mas quem já é daquele ambiente, chega lá e sintoniza rapidamente, se sente bem, porque ali, né, formou-se tipo uma nuvem de pensamento, uma nuvem de energias que retratam aquelas pessoas que estão naquele ambiente, né? Então, uns se sentem bem e outros se sentem expulsos daquele ambiente. E se ali permanecerem, né, vão ficar abafados, vão ficar assim, isolados, né? De certa forma vão estar diferenciados do conjunto, porque não estão afinizados com a energia. E essa energia, ela é contagiante. Ela é contagiante quando você se sintoniza com ela, né? Mas, igual você retratou esses casos de política, algo que envolve a todo o país. Querendo ou não querendo, todos nós temos um certo interesse, uma certa sintonia com esses assuntos, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para que essas energias aí não tragam para nós prejuízos maiores do que a própria realidade. Exato. Tipo assim, eles fazem, eu também posso fazer. Não, vamos separar as coisas, né? Justamente. Não, eu não posso. Peraí, eu vou construir o meu ambiente, a minha estrutura física e psicológica. Porque isso depende de mim, né, Xana? Você colocou uma situação interessante. Eu vejo, pessoalmente, já vi várias pessoas criticando a corrupção, mas falando assim, ao lado, não, do governo nós temos que roubar tanto quanto nós podemos. Eles roubam lá, nós temos direito. Mas critica de lá, mas está fazendo do mesmo jeito aqui. Quer dizer, está naquela sintonia. Se não está roubando mais, é porque falta simplesmente oportunidade. Eu digo o seguinte, quem rouba R$1, rouba 1 milhão. Isso. É só questão de oportunidade, porque você já está naquela sintonia, né? Então nós temos que pensar muito, pessoal, aonde nós estamos nos ligando. Qual a chave, né, aonde essa ignição nossa vai nos levar? Tudo que a gente liga aqui na Terra, a gente liga no céu, nos planos espirituais, tá? Mais coisas para pensar. Paz a todos. Nosso muito obrigado. São questões que nós temos que pensar, analisar bem.
Qual é essa ajuda que nós pedimos? Será que Deus esqueceu da gente? Não, Deus não nos esquece. Somos nós que nos afastamos do Criador através das nossas atitudes. E pensemos bem, pensamentos, atos, depende da gente. Muito obrigado, até o próximo programa.